nós entendermos como é que é a tabela de correção para o Enem, nós temos que entender as 5 competências. 5 competências. Coloquem na cabeça essas 5 competências e pensem no seguinte: cada competência te dará 200 pontos. Cada competência te dará 200 pontos. Esses 200 pontos vão ser divididos em 5 níveis, tá? E eles vão dizer, se você está no nível 1, você fica com 0. Nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Perdão, tá? Um equívoco aqui, peraí. Você começa com 0, tá? Então, você tem a pontuação. Nível 1, 50 pontos. Nível 2, 90 pontos. Nível 3, 120, enfim. Vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Mas é necessário que vocês identifiquem as competências e que vocês internalizem. Eu preciso buscar as competências. Eu preciso fazer de tudo para que no meu texto eu consiga marcar para o meu corretor 200 pontos de cada competência. Quando nós sabemos quais são as competências que serão avaliadas e quanto vale cada competência, nós conseguiremos dar para o corretor o que ele vai procurar. Então, o que define a nossa nota é: estamos contemplando ou não estamos contemplando a pontuação para cada competência? Entender, portanto, cada uma das competências para colocarmos essas competências em nosso texto, ok? Ok? Primeira competência está relacionada ao domínio da norma culta. Isso você não aprende na aula de redação. Isso você aprende na aula de gramática. Então, se você comete muitos erros gramaticais, você corre o risco de perder 200 pontos. E determinados erros gramaticais fazem com que você erre também em outras competências. Então, é necessário saber pontuação, acentuação, relações interoracionais estabelecidas ali pelos conectivos, sejam os conectivos de pronome relativo ou de conjunções, enfim, ter domínio da norma culta. Você precisa estudar português. Mas o que está na cabeça de um monte de gente? Na prova, não cai português. Na prova do Enem é mais interpretação de texto. Mentira, tá? Coisa de gramática é simples. Mentira. Uma questão aberta vai avaliar justamente como você escreve. Você não precisa escrever como Machado de Assis. Mas é necessário demonstrar um conhecimento mínimo das regras básicas. O que eu faço em sala de aula? E meus alunos, eles percebem realmente a validade disso. Eu peço para que os alunos façam a leitura dos seus textos. Eu digo assim, quinta-feira, inclusive, eu fiz uma aula em que os alunos fizeram a correção dos textos. Então, eles fizeram as correções e começaram a identificar para essa competência X pontuação, enfim. Aí, uma aluna chegou aqui e ela falou assim, meu texto, começou a ler silenciosamente. E eu pedi para que ela lesse em voz alta. Quando ela começou a fazer a leitura em voz alta, ela percebeu alguns erros relacionados à gramática e erros que estavam interferindo na compreensão do texto. Então, tomar muito cuidado, porque erro gramatical te gerará erros também em outras competências, tá? Essa competência aqui, mais ou menos tranquila, porque se você não tem nenhum problema sério com a regra as regras gramaticais, beleza, você vai conseguir ali os 200 pontos. Então, você coloca na sua cabeça, eu já entro na briga com 200 pontos. A segunda competência já é uma competência que você realmente precisa tomar, com a qual você realmente precisa tomar muito cuidado, que é a competência relacionada à compreensão da proposta de redação e a aplicação das suas várias
áreas de conhecimento, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui a gente vai trocar em miúdos. Nós vamos chamar essa competência de objetividade frente à temática. Como é que eu identifico a objetividade frente à temática? Se ele requisita que você escreva uma dissertação, um texto em prosa. O que é um texto em prosa? Texto em prosa é aquele que pega de um lado até o outro lado da linha. Preenche a linha inteira. Se ele está te requisitando um texto em prosa, não dá para você escrever um texto em versos. Não dá. Você precisa, portanto, respeitar questão de margem, identificação de paragrafação. Começou um texto, afastou ali uns 2 centímetros da margem para iniciar o parágrafo. Depois você começa aqui coladinho a margem, tá? O que vai acontecer aqui em objetividade frente ao tema? O último tema do Enem foi... Lembra qual foi o último tema do Enem? Vou te dizer qual foi o último tema do Enem. Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O texto não é, a proposta temática não é a violência contra a mulher. A proposta temática não é o machismo. A proposta temática é a persistência da violência contra a mulher e ainda no Brasil. Eu pensei em algo nesse viés, mas como nós tivemos essa temática no ano passado, eu estou acreditando que talvez seja algo relacionado às diferenças, à tolerância. Então, você tem aí a questão da misoginia, da homofobia. Então, eu acho que as diferenças sociais que não são toleradas. Acho que pode ser algo nesse entorno. No entanto, o que eu costumo dizer para os meus alunos? Melhor do que nós tentarmos ter uma bola de cristal e adivinharmos o tema, melhor nós sabermos a técnica. Porque a técnica ninguém vai tirar de você. Você tem domínio da técnica, você vai poder escrever sobre qualquer assunto que lhe será oferecido, tá? Então, aqui no processo objetividade frente ao tema, você precisa mostrar para o seu corretor o tempo inteiro no seu texto que está escrevendo acerca daquela temática. Já iniciar o seu texto sendo objetivo frente à temática. Porque o corretor ele vai olhar a sua primeira linha e vai dizer assim, esse cara ou essa garota está escrevendo sobre o que está sendo solicitado. Se você faz isso, no início de todos os parágrafos, você está sendo objetivo frente à temática. E, portanto, se essa competência vale 200 e você garante essa objetividade em todos os inícios dos parágrafos, o que é que vai acontecer? Você vai ter 200. Ponto. Mas colocaram na nossa cabeça que, pelo amor de Deus, gente, às vezes nós escutamos o professor, mas reconhecemos outra coisa. Nós não escutamos exatamente o que ele está oferecendo. O professor diz para o aluno, não repita a palavra, meu filho, que é pobreza vocabular. Aí o aluno não repete. Nunca. Nenhuma palavra. Aí se depara com um tema como fome. E eu pergunto, a palavra fome, a gente consegue sufocar? Não. Não tem nem sinônimo. Então, no lugar de você ficar com essa neurose de, eu não posso repetir palavras, eu não posso repetir palavras, eu não posso repetir palavras, o que é que você vai fazer? Você não vai repetir palavras que não façam parte do tema. Mas as palavras que fazem parte do tema, obrigatoriamente, você precisa repetir. E por que você precisa? Mas só que o elemento temático ele não pode ser substituído. Você não pode querer escrever sobre a mulher sem trazer o feminino.
A ideia de mulher, você pode, nesse momento, como é mulher, você pode o sexo feminino, a ideologia feminina, mas não traduz tão bem a ideia de mulher. Você percebe? Então, elemento temático. Rose, o que é elemento temático? São aquelas palavras mais importantes que fazem parte do meu tema. Elemento temático tem que ser trazido. Por que nós tivemos uma quantidade enorme de indivíduos que não conseguiram nota máxima no Enem ano passado? Porque uma quantidade enorme de indivíduos que não conseguiram uma pontuação adequada na segunda competência, porque esqueceram de colocar a palavra persistência. E aí o termo persistência é um termo difícil de você encontrar um sinônimo. Aí, pelo medo de escrever, o que ele fez? Não colocou. Peguem, eu dou minha carinha a tapa, eu entrego meus 2 bracinhos para vocês cortarem as 2 mãos. Peguem todas as redações nota máxima do Enem que vocês encontrarem pela internet. Identifiquem qual é o tema e contem quantas vezes essas redações de nota máxima apresentaram o elemento temático. Porque nota máxima só é percebida se você consegue perceber a objetividade frente à temática. E você só consegue ser objetivo frente à temática quando vai direto na temática. Ou seja, quando você apresenta a nomenclatura. Não dá para ficar fugindo da nomenclatura. Entendeu o processo? Não dá. Então, se você não foge da nomenclatura, você está com 200 pontos garantidos. Ok, 200 pontos de gramática, supondo que você tenha um domínio da norma culta, e 200 pontos aqui da segunda competência. Eu vou ler aqui, porque é o texto do Ministério da Cultura, a compreensão da proposta de redação do Ministério da Educação, perdão. A compreensão da proposta de redação já é o primeiro passo para que você possa se sair bem na prova. Uma vez que o desenvolvimento do tema apresentado torna-se muito mais tranquilo e não há o risco de seu texto ser desconsiderado pela banca de correção. Então, o que vai acontecer? Você vai prestigiar. Lembram que não tratar do tema significa zerar? Então, é melhor você repetir a palavra mesmo com essa coisa que fica na nossa cabeça. Não repita, não repita. Repetir palavra que faz parte do eixo temático. Não é qualquer palavra não, tá, gente? Se não for palavra que faz parte do tema, você não repete mesmo. Mas se for palavra que está no tema, você repete. O que é mais saudável para o seu texto? Repetir e se ater à objetividade ou não repetir e correr o risco de ser desconsiderado? Repetir. Você garante. E aí, eu lembro, vou tocar novamente no exemplo de minhas alunas da última aula de redação que eu dei, que uma delas falou assim para mim: olha, tem uma coisa que Rose me ensinou. Vou sair daqui fechando. Não sei o assunto, mas sei qual é a palavra do assunto. Vou colocar a palavra do assunto. Porque uma das alunas, um determinado parágrafo dela, ela não trouxe para o parágrafo o eixo temático. E não fui eu quem falou, a turma estava cheia e a turma falou assim: não, isso aí parece que ela não está tratando do assunto, não está tratando do tema. E aí, depois que nós fizemos a análise do parágrafo e a turma indicou isso, a aluna falou assim: se ela tivesse citado, só citado, ela não daria para nós esta sensação de que ela não estava no tema. A orientação sobre a segunda competência. Você, quando compreende isso, não vai ter o seu texto desconsiderado. Ok? Belezinha, vamos aqui. Além disso, é preciso lembrar que se trata de um texto em prosa, ou seja, você não pode escrever um poema do tipo dissertativo argumentativo, que foi o que eu indiquei ainda há pouco, o que significa adotar um posicionamento crítico e reflexivo, também o que eu identifiquei, expressando a sua opinião de modo claro e coerente. Consegui mostrar para o meu corretor objetividade frente ao tema, o que eu tenho? 200 pontos. O resto, gente, o resto é só
correr para o abraço. Ela falou aqui para mim agora sobre o que falam. E logo no início da apresentação, eu falei justamente sobre isso. Confundem muito o que é ser objetivo com o contrário de ser subjetivo. O texto dissertativo, argumentativo, ele é um texto subjetivo, obrigatoriamente. Mas ele é claro, ele é direto, ele é objetivo. O termo subjetivo significa sujeito. Então, tudo que está relacionado ao sujeito, a própria fala do sujeito é subjetivo. Se ele está pedindo um texto dissertativo, argumentativo, é lógico que você tem que apresentar, sendo argumentativo, é lógico que você tem que apresentar uma opinião. Porque o texto é um texto subjetivo, em que a linguagem é dissertativa, argumentativa, marcando, portanto, uma opinião. Você vai marcar uma opinião sendo formal. Você não utiliza uma linguagem informal. É isso que você não pode fazer. Não significa dizer... Você não vai ser passional, perfeita nomenclatura. Você não vai ser passional, você não vai ser emotivo. Você vai manifestar a sua opinião mantendo racionalidade, objetividade e formalidade. O que a maioria pensa de forma diferente. Ah, não, é para tomar partido. É para tomar partido, agora é para tomar partido de uma maneira em que o seu posicionamento dificilmente seja refutado. Que haja lógica no seu posicionamento. Eu posso não concordar, porque tem gente que fala assim, ah, mas lá na redação... Lá na redação, o corretor quer que eu concorde ou discorde. Não, o corretor quer que você apresente argumentos sólidos. Eu sou a favor da legalização do aborto no Brasil, mas se você for contra a legalização do aborto no Brasil e apresentar argumentos os quais eu perceba que realmente tem validade, você pode não me convencer, mas eu vou ter que respeitar. E o corretor, ele é um indivíduo que vai ser treinado. Olha o que nós vimos no início. No início, Mário, eu apresentei a fórmula que o CESP utiliza para a correção. É objetiva esta fórmula. Existe um critério de avaliação que identifica o seu texto, e não a minha opinião sobre o seu texto. A minha opinião sobre o seu texto tem validade, é o seu texto e a forma como você considera, como você apresenta para mim a sua percepção acerca da temática. Sempre assim. Vamos aqui ver a terceira competência. Ó, só recapitulando, 200 pontinhos lá da nossa gramática, 200 pontos da compreensão da proposta. Você tem 400 pontos. Significa dizer que se você fizer 500 pontos, 600 pontos no Enem, tá bom isso? Não. Porque se já começa com uma... se você escreve minimamente bem, de forma ordenada, se você compreendeu a proposta, significa dizer que você já começa com os 400. Você precisa lutar para mais que isso. E lutar para mais que isso é compreender as demais competências. Terceira competência, também uma competência que vale 200. E o que é esta competência? Gente, às vezes a gente lê, não entende nada, viu, das competências. Por isso que eu gosto de trocar em miúdos. Primeira competência, eu gosto de chamar de quê? De gramática. Gramática, que é o que vocês entendem. Segunda competência, chamo de objetividade frente à temática. Ok, vocês entendem. Então, quando eu digo... Você está sendo... Quando eu pergunto, por exemplo, na aula que eu indiquei para vocês como exemplo, quando eu perguntei para a turma, este texto tem objetividade frente ao tema? A turma sabia o que era objetividade frente ao tema e conseguiu apresentar um sim ou um não. O importante é você identificar isso. A terceira competência, olha como é que tem lá. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vixe, não entendi muito, não. Reparem só. Isso aqui é o que nós chamamos de... Deixa eu ver a quarta competência para eu não...
Tá trocado aqui, peraí. Trocado na minha cabeça, não é trocado nas competências, não. Essa aqui é justamente a competência que mostra a consistência. A consistência do meu texto está aqui. Se você não apresenta isso, seu texto não é consistente. Eu vou mostrar para vocês. Você quer que eu mande para você? Então, ao final, você me lembra disso. Eu vou mostrar para você, na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link para este material aqui. Tá? Eu acho que é um material bem interessante para vocês assimilarem o processo das 5 competências, dos 5 passos para nota máxima nas 5 competências. Reparem só. Isso aqui é o pulo do gato. Eu acho essa percepção uma coisa mais fantástica do mundo. A segunda competência qual é? Objetividade frente ao tema. Ok? A terceira competência está relacionada à seleção dos argumentos. A consistência. A quarta competência, ela é chamada, daqui a pouco nós vamos ver, ela é a progressão. Era para colocar 4, coloquei um P. Ela é a progressão do texto. É como o texto está relacionando, tá? Cada uma das frases. Como é que essas frases, como é que esses parágrafos estão sendo conectados. Essa competência está bem relacionada à parte da gramática. Eu chamo essa competência de progressão. Porque quando você percebe que cada uma das frases estão conectadas, você percebe uma progressão textual, ok? E a última competência é a intervenção. Que é justamente a solução para a problemática. Não esqueçam, o Enem ele vai oferecer para você uma situação problema, portanto, uma problemática que precisa de uma solução. Aí aqui tem nosso texto, ok? Aqui é o nosso texto. Aqui é a nossa introdução. O que é uma introdução? É a apresentação do seu tema, do seu posicionamento. A apresentação do tema, a apresentação do posicionamento, só a apresentação, né? E indicação dos argumentos com os quais você vai trabalhar. Beleza. Gente, acreditem, por favor, vocês que estão me assistindo, acreditem. Logo na introdução, no arriar das malas, o corretor percebe se você vai ou não fazer um bom texto. No arriar das malas. Então, você precisa prestar atenção na sua introdução, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver uma coisa. Bom, eu não indiquei que a primeira competência é objetividade frente ao tema? A primeira não, perdão, a segunda competência é objetividade frente ao tema. Em qual momento você precisa ser objetivo? Não é no início? Então, logo nas primeiras linhas de sua introdução, você vai apresentar uma frase objetiva frente à temática, que é o que a gente chama de tópico frasal. Seu tópico frasal tem que demarcar, tem que esfregar na carinha ali do corretor para dizer assim, bicho, eu estou escrevendo sobre o que você me pediu. Não desconsidere meu texto, não. Tem que ser assim. Porque tem gente que diz assim, mas eu vou acabar com suspense. Pelo amor de Deus, você está sendo avaliado para que suspense? Tem que colocar logo, dá a César o que é de César. Então, você, na primeira frase, no seu tópico frasal, você mostra a objetividade frente ao tema. O seu corretor vai dizer assim,